O Evangelho no lar. Jesus nos diz, através do evangelista Mateus, o seguinte: onde estiver duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Onde se faz uma prece, aí se acende uma luz. O Evangelho no lar harmoniza a família, conscientizando-a quanto à necessidade da renovação de valores morais e espirituais, tendo os ensinamentos de Jesus como diretriz e guia. O culto do Evangelho no lar é uma reunião periódica da família, instituída por Jesus para palestra edificante e meditação elevada em torno do seu Evangelho. O culto do Evangelho no lar é verdadeiramente um banho de luz espiritual que ilumina o lar, higieniza a mente e a alma, harmonizando a família na paz do Cristo. O estudo do Evangelho propicia a quem dele participa condições de colocar em prática, no dia a dia, os ensinamentos assimilados durante os cultos. A oração em conjunto atrai para o convívio familiar os espíritos superiores que passam a amparar os membros da família, promovendo o esclarecimento e a desvinculação dos espíritos que temporariamente vibram nas faixas inferiores e de sofrimento. A família que pratica o culto do Evangelho no lar assegura aos seus membros maior estreitamento dos laços de amizade, permitindo um convívio fraterno entre aqueles que reencarnam sob um mesmo teto. Joana de Ângeles, no capítulo Jesus Contigo, do livro Messe de Amor, diz que quando uma família ora em casa, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Diz ainda que se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Quanto aos participantes, todas as pessoas, integrantes ou não da família, podem participar do culto. A participação dos adultos é facultativa, embora todos devam ser convidados a participar do culto. O melhor argumento para motivar os que não queiram participar será a mudança do comportamento, traduzida pela reforma interior daqueles que dele participam. As crianças da casa devem ser estimuladas, sempre que possível, a participarem do culto no lar, devendo os adultos adequar os temas e os comentários ao nível delas. A dinâmica do culto é a seguinte: escolher um dia da semana e fixar o horário para o culto do Evangelho no lar, de preferência aquele em que seja possível a presença de todos os membros da família. E quanto à duração do culto, não deverá ultrapassar 30 minutos. Se acaso ultrapassar,
não há nada de importante. Esse tempo deverá ser condensado e conversado entre os participantes, levando-se em conta as condições da família, presença de crianças ou outros fatores. Uma vez fixado o dia, horário e duração do culto, devemos passar a seguir rigorosamente em função da assistência promovida pelos amigos espirituais. Deve ser colocada à mesa uma jarra ou um copo com água filtrada ou água mineral, natural, água natural, para ser fluidificada, condicionada em quantidade suficiente para ser distribuída entre os presentes após a prece final. Como iniciar o culto? Podemos iniciar da seguinte forma: o culto deve ser iniciado com uma prece preparatória, preparando o ambiente a fim de propiciar um clima adequado de recolhimento e de alegria, para melhor aproveitamento na assimilação dos recursos espirituais e dos ensinamentos evangélico-doutrinários a serem desenvolvidos. Fazer a leitura e os comentários sobre os textos lidos nas obras escolhidas, de preferência as obras de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. A reunião poderá ser enriquecida com poesia, história ou narrativa de fatos reais que possam ser analisados à luz da doutrina espírita. Retornando quanto à leitura, pode ser um livro com mensagens edificantes ou, como já disse, as obras de Allan Kardec. E qual o papel do coordenador do culto no Evangelho do Lar? O coordenador do culto deverá incentivar a participação de todos, garantindo a correção de conceitos e pureza doutrinária, visando aproveitamento geral de todos os assuntos ali discutidos. Deve o coordenador fazer também o fechamento da reunião, do culto, sumarizando os aspectos morais e as lições educativas que levem os participantes à reflexão e estímulo à reforma íntima. Encerrar o culto com a prece de agradecimento, lembrando-se também daqueles que não puderam estar presentes a esse culto neste dia. Parentes, familiares, amigos, a humanidade em si, vizinhos, etc. Vou ler uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Pacto com a Felicidade, para encerrar a nossa exposição. De hoje em diante, todos os dias, ao acordar, direi: eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, que estou respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de sentir a beleza das árvores, das flores. Vou sorrir mais sempre que puder.
vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes ou companheiros. Vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém para dizer que estou com saudades. Reservarei minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças. Vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que um minuto passado não volta mais. Vou viver todos os minutos proveitosamente. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso lembrando de coisas sobre as quais não tenho mais ação. Não vou pensar no que não tenho e que gostaria de ter, mas em como posso ser feliz com o que possuo. E o maior bem que possuo é a minha própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia e de ouvir uma canção. Vou dedicá-la a alguém, ou fazer alguma coisa para alguém, sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de ver alguém sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem. Vou dedicar uns minutos de pensamento para os que já se foram, para que saibam que serão sempre uma doce lembrança, até que venhamos a nos encontrar outra vez. Vou procurar dar um pouco de alegria para alguém, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, vou olhar o céu para as estrelas e para o luar e agradecer a Deus, porque hoje eu fui feliz. Muita paz para todos. E aproveitem para programar o Evangelho no lar.